Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gur Sintra e hoje eu quero comentar as questões de contabilidade geral que foram aplicadas na prova de auditor fiscal da Receita Federal em 2023, prova recente aplicada pela temida banca FGV. Lembro que o grupo ali contabilidade geral também tínhamos a contabilidade pública, então não vou comentar todas as 8 questões, porque dessas 8 questões 5 foram de contabilidade geral, 2 de contabilidade pública e ainda colocaram ali uma questão de auditoria nesse meio. Então vou analisar as 5 questões da minha competência da contabilidade geral. Antes de analisar as questões, deixa eu te dar aqui uma dica. Já se inscreve no canal e clica no sininho, com isso você recebe as notificações das próximas postagens. Ainda vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, dá uma moral para o canal, legal? Então vamos lá, bora lá para a análise das questões, 5 questões de contabilidade geral. Vou focar aqui na contabilidade geral. Das 8 questões, 5 foram de contabilidade geral, que a gente sabe que na prática ele ia cobrar contabilidade avançada, o que de fato aconteceu. Então, cargo de auditor fiscal da Receita Federal. A questão 63 é a questão da prova 1, aplicada pela manhã. Então, uma entidade que trabalhava com auditoria contábil adquiriu em 1 de X1 por R$700 mil à vista um imóvel para ser utilizado como sede. Então, trata-se de um imobilizado. A vida útil do imóvel era estimada em 25 anos e não era considerado valor residual. Além disso, a entidade depreciava os seus ativos imobilizados de acordo com o método da linha reta. Então, olha só, vamos aqui já calcular a depreciação anual desse item. Depreciação anual vai ser o valor depreciável, como não há valor residual ou valor depreciável, vai ser aqui o custo de R$700 mil, né? Veja que o valor depreciável é o custo menos o valor residual, dividir pela vida útil de 25 anos. Então, R$700 mil dividir por 25, a gente tem uma depreciação anual de R$28 mil. R$28 mil, então, a entidade vai debitar a despesa de depreciação e creditar a depreciação acumulada. Olha que ele fala, em 31 de dezembro de X3, o imóvel foi colocado à venda. Na data, o ativo estava disponível para a venda imediata. Esse aqui é um requisito para você classificar o item como ativo não circulante mantido para venda. E o nível hierárquico de gestão estava comprometido com o plano de venda, outro requisito, tendo iniciado um programa para localizar um comprador. Então ele citou aqui requisitos que estão lá no CPC 31 para que você evidencie esse item como um ativo não circulante mantido para venda. Legal? Ele fala que, além disso, o valor justo do imóvel líquido das despesas de venda foi de R$720 mil. Então, olha só, o que diz o CPC 31? Que um ativo não circulante mantido para a venda, ele tem que ser evidenciado na data da sua classificação pelo menor entre dois valores. O valor contábil, que a gente vai calcular, e o valor justo menos as despesas com a venda que ele já forneceu. Aqui ele já forneceu 720. Então, preciso calcular o valor contábil desse item para fazer essa comparação, pegar o menor valor. Então, vamos aqui calcular em 31 de dezembro de X3, vamos calcular o valor contábil desse item. Então, esse item ele está evidenciado ao custo, que é R$700 mil, e há uma depreciação acumulada de quanto? Vamos lá, olha só, 1 de X1 até 31 de dezembro de X3, X1, X2, X3, são 3 anos. Então você vai pegar aqui, olha, 3 anos vezes R$28 mil por ano. Portanto, você tem uma despesa de depreciação de R$28 mil por ano, vezes 3 anos, o valor da depreciação acumulada será de R$84 mil. Portanto, veja que o valor contábil do item ali em 31 de dezembro de X3 é de R$616 mil. Aí a gente vai comparar, olha só, lembra que um ativo não circulante mantido para venda, ele vai ser
evidenciado ali no na sua classificação pelo menor entre dois valores. Qual que é o menor? Aqui o menor é 616. 616 é menor do que 720. Portanto, vamos ver aqui, olha, em 31 de dezembro de X4, o imóvel foi vendido por 750 mil à vista. Opa! Vendi por 750 mil reais algo que está contabilizado por 616. É isso que aconteceu. Assinale a opção que indica o resultado obtido com a venda desse imóvel em X4. Em X4. Tá bom? Então, olha só, em X4. O que eu tinha lá em X4? Antes da venda. Antes da venda, eu tinha lá no ativo circulante o quê? Um ativo não circulante mantido para venda. Eu tinha ele lá contabilizado, lembra, por 616 mil reais. Só que eu vendi esse cara. Eu vendi ele à vista por 750 mil reais. Então, olha o lançamento que eu vou fazer. Débito na conta caixa, 750 mil reais, foi o valor da venda. Olha lá, ó, entrou o dinheiro lá no ativo circulante. Por outro lado, eu vou creditar aqui, olha, esse ativo não circulante, porque eu acabei de vendê-lo, né? Não vou deixar ele lá no meu patrimônio se eu acabei de vendê-lo. Então, mantido para venda. Vou dar baixa nesse valor mediante um crédito, 616 mil reais. Então, dei baixa neste ativo circulante, sim, circulante. É um ativo não circulante mantido para venda, classificado lá no ativo circulante. E aqui eu vou ter outras receitas dessa diferença. Quanto que dá 750 menos 616? Dá 134. 134 mil reais vai para onde? Vai para o resultado. Bom, esse é o nosso gabarito, alternativa D. Esse é o resultado apurado com a venda deste ativo não circulante mantido para venda. Legal? Bom demais? Maravilha? Primeira questão aqui de contabilidade geral a gente já matou. Vamos para a próxima questão de número 64 da prova tipo 1, prova branca. Uma sociedade empresária efetuou a captação de debêntures de longo prazo no mercado financeiro com prêmio. No ano de X1 foi efetuado o pagamento dos juros e realizada a amortização periódica do prêmio recebido. Assinale a opção que indica a apresentação do efeito da apropriação desse prêmio nas debêntures na estrutura da DRE. E aqui muita gente boa errou, né? Errou porque não conhecia a banca. Gente lá no material a gente falou, né? Olha, em 2018 a banca considerou que esse prêmio ele vai ser considerado dentro de despesa financeira, muito embora seja um pouco estranho você pensar isso, né? Mas o prêmio não é uma receita? Sim, em sua essência é receita. Mas por que vai ser considerado como despesa? Eu vou colocar em números para que isso fique mais fácil. Suponha, por exemplo, que a debênture, olha só, suponha que a debênture seja de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Eu emiti essa debênture, 100 milhões de reais. Mas ela vai render juros de 10% ao ano para quem comprar essas debêntures, né? Para os debenturistas. Portanto, quanto que eu vou pagar daqui 2 anos? Daqui 2 anos, quanto que eu vou pagar para os meus debenturistas? Eu vou ter que pagar para ele, considerando 10% ao ano, eu vou ter que pagar aqui, ó, lá no futuro, 121 milhões. Como é que eu cheguei nisso? 100 milhões vezes 1,1 ao quadrado, vai dar 121 milhões. Ou seja, nessa situação, o que a gente tem? Eu tenho juros que serão apropriados ao longo do tempo. Eu tenho juros de 21 milhões de reais. E juros, aqui a gente está falando de despesas financeiras, né? Despesas financeiras, na ótica da entidade que está emitindo essas debêntures. Juros de 21 milhões. Tá bom? Só que suponha, por exemplo, que essas debêntures aqui, ó, quando eu emiti, o mercado ficou empolgado, o mercado adora a minha empresa, né? E eu acabei, olha só, captando não 100 milhões, mas, por exemplo, eu captei, por exemplo, vamos pensar aqui em 103 milhões. Estou chutando qualquer valor, tá? Olha só, 103 milhões eu captei. Eu captei 103 milhões.
O que é essa diferença de 3 milhões? É o que a gente chama de prêmio. Então o prêmio aqui, ó, o prêmio aqui, que antigamente, na redação original da lei, era uma reserva de capital, atualmente esse prêmio ele vai ser apropriado inicialmente no passivo exigível, sim, para respeitar o regime de competência, porque daí esse prêmio ele vai ser transitado pelo resultado ao longo do tempo. Em sua essência é uma receita financeira e certamente muitas pessoas foram na alternativa B, mas lá no meu material eu falo, opa, cuidado, isso aqui vai retificar a despesa financeira, você vai entender por quê. Então olha só, vamos colocar uma data aqui, olha, isso aqui foi em 1 de janeiro de X0, tá? Então em 1 de janeiro de X0, qual que vai ser o lançamento? Débito em banco, 103. Aí o que mais que você tem? Você tem aqui, ó, um crédito de debêntures a pagar. Debêntures a pagar. Qual que é o valor das debêntures a pagar? Cara, você vai pagar 121. Então tá aqui, olha, 121 milhões. Tá lá no passivo exigível. Só que você sabe que tem juros embutidos aí de 21 milhões. Então eu vou debitar aqui uma conta chamada juros a apropriar, juros a transcorrer, despesa financeira a apropriar. Chame do jeito que você quiser. 21 milhões. Essa conta aqui, olha, retifica, diminui o passivo exigível. Diminui aqui essa conta. E eu ainda tenho o quê? Eu tenho que creditar aqui ainda, olha, 3 milhões de reais, que é o prêmio a amortizar. Lembra lá, para respeitar o regime de competência, esse prêmio ele vai ser apropriado ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então isso aqui, olha, aumento passivo exigível, né? Isso aqui é uma receita diferida, uma receita que será apropriada no futuro. Aí você fala, pô, mas é uma receita diferida, é uma receita que será apropriada no futuro, então eu devo aqui considerar receita financeira? Não, não. Você vai considerar uma despesa financeira, sabe por quê? Porque olha só, eu vou fazer um lançamento único, o certo era fazer mensal, mas eu vou fazer um lançamento único. Suponha que você teve aqui, só para a gente fazer um lançamento de forma didática ou fazer um lançamento só. O certo era fazer mensal. Teria que daí saber aqui 10% ao ano, quanto dá mensal, mas daí fica muito complicado fazer aqui na cabeça. Então vamos lá. Fazer um lançamento único. Esquece ali que eu teria que fazer, um anual, 2 lançamentos. Fazer um lançamento único. Como que seria a apropriação ao resultado dessa despesa, entre aspas, receita financeira? Como que seria? Vou fazer aqui, ó. Novamente, hein? Vou fazer um lançamento único aqui, em 31 de dezembro de X1, é uma licença que eu estou tendo aqui com vocês. Vou fazer um lançamento único. Então, olha só, o lançamento único. Qual que vai ser o lançamento da apropriação da despesa referente aos juros aqui, ó? Bom, veja só que eu debito despesa financeira de 21 milhões de reais. Isso aqui afeta o resultado, não é? Afeta o resultado. Por outro lado, eu credito qual conta? Essa aqui, ó. Vou zerar essa conta, juros a apropriar. Então, isso aqui eu só estou pensando nos juros, tá? Para que você entenda a lógica da FGV. Muito embora você que já conhecia meu material, você matou isso aí de forma bem rápida. Abaixo dessa conta, aumento passivo. Então, isso aqui só foi os juros. Só que lembra que você também tem que transitar pelo resultado esse prêmio a amortizar. Então, vou debitar aqui também, ó, prêmio a amortizar. Qual que era o valor lá? 3 milhões. Dando baixa nessa conta passiva aumenta, né? Desculpa. Dando baixa nessa conta passivo diminui, claro. Conta credora. E eu vou creditar. Vou colocar aqui entre aspas, receita financeira, receita com o prêmio na emissão de debêntures. Entre aspas, você já vai entender. Ah, professor, mas como assim não é alternativa B? Não, não é alternativa B. Isso aqui, ó, impacta positivamente o resultado. Então, o que a FGV faz nessas questões? O próprio manual FIPECAF cita isso. Então, não é só a cabeça da FGV. Ele faz o seguinte, olha... Eu não tenho 21 milhões reais aqui diminuindo o resultado? Sim, eu tenho. Eu não tenho 3 milhões aqui aumentando o resultado? Sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos lançar o valor líquido já. Lá já lança o valor líquido
como despesa financeira, que é o maior valor. Então, faço uma espécie de compensação desses valores, né? Olha, 21 com 3. Então, é como se eu tivesse o quê? Creditando aqui, ao invés de receita financeira, creditando despesa financeira, diminuindo de 21 para 3, percebe? Então, olha só, eu vou debitar aqui, ó, a despesa financeira líquida daquela receita financeira ali, entre aspas, 18 milhões. Ou seja, o que você percebe é que aquela receita financeira, entre aspas, ela foi considerada dentro das despesas financeiras, diminuindo elas, ou seja, houve um impacto no resultado, sem sombra de dúvida. Além disso, eu debitei prêmio a amortizar, lembra? Prêmio a amortizar, 3 milhões. Lembra que esse débito foi pela baixa do passivo que havia sido constituído aqui em cima, e eu vou creditar juros a apropriar. Juros a apropriar. Apropriar. 21 milhões. Lembra que aqui eu estou dando baixa nessa conta aqui, o que acaba aumentando o passivo, né? Porque ela era uma conta retificadora. Então a FGV entende esse lançamento aqui no resultado de maneira líquida, ou seja, eu tenho uma despesa financeira de 21 milhões? Sim, tenho. Aí eu vou lá e deduzo essa despesa financeira em função dessa, entre aspas, receita financeira do prêmio de 3 milhões. Ou seja, eu estou considerando os encargos financeiros. Quando a gente fala de encargo financeiro, de acordo com o CPC 08, eu estou colocando ali encargos financeiros relacionados, por exemplo, a taxa contratada, como foi aqui no meu exemplo, 10%. Coloco eventuais custos de transação, que nem coloquei aqui. E coloco também, com sentido oposto, a amortização do prêmio, percebe? Então, cuidado, a alternativa A é o gabarito, porque este prêmio, quando ele transita pelo resultado, ele vai diminuir essas despesas financeiras relacionadas. Ele ainda teve cuidado de falar, olha, que há juros, né? Há juros nessas debêntures. É claro que há, né? Ah, professor, mas eu não estou convencido, eu quero ver. Tá lá, olha, no meu material, eu dei o print aqui, ó. Ó, o print é eterno, olha lá, ó. Questão do meu material, acabei de pegar o meu material, que inclusive está na descrição desse vídeo, curso da FGV, de questões comentadas, mais de 1000 questões. É assim que você vai dominar a FGV, é conhecendo ela. Em regra, ela cobra o que já foi cobrado antes. Olha só essa questão aqui de 2018. Uma entidade realizou uma captação de recursos por meio da emissão de debêntures, por um valor superior ao nominal, ou seja, teve prêmio. A diferença será apropriada ao resultado de acordo com o prazo de emissão da debênture. Então ele está falando exatamente a mesma coisa, é o prêmio na emissão da debênture. Assinale a opção que indica a conta ser creditada ao longo do prazo das debêntures. Você fala, pô, creditada é a receita financeira, não é? Não, é despesa financeira, porque a gente acabou de perceber que essa despesa financeira de 21 milhões, né? Ela vai ser creditada em 3, portanto, lembra que ela acaba ficando com 18 milhões, que é o lançamento aqui, ó, que é o lançamento em roxo. Então lembra lá, se você pegar esses dois lançamentos de maneira individual, pega só a despesa financeira, você vai debitar 21 milhões de reais. Pega só o prêmio, pô, você creditaria ali a receita financeira pensando só nele. Opa, mas aqui vamos aproveitar e ajustar esse negócio. Eu não tenho uma despesa financeira de 21 milhões, então já acredita essa despesa financeira de 3 milhões, né? Esse valor do prêmio, já fica aqui em casa. Eu já lanço direto uma despesa financeira, um encargo financeiro de 18 milhões. Percebe? Pode parecer estranho? Sim, pode parecer estranho. Foi estranho em 2018. Em 2018 foi estranho. A gente fala, pô, sacanagem, né? Ele estava querendo considerar todos os encargos financeiros, né? Todos os encargos financeiros. Mas beleza, ela considerou assim em 2018, conheço a questão. Aí vem aqui na prova da Receita Federal, ele pede a mesma coisa. Aí você está vacinado, você vai de alternativa A, mesmo que você não concorde. Percebe? É assim que você vai dominar a banca FGV, é conhecendo ela melhor do que o seu concorrente. Vamos para a próxima. Próxima questão. Vamos lá, pessoal, questão de número 67 da prova de auditor fiscal da Receita Federal. Olha na tela. Em 31 de dezembro de X0, uma sociedade empresária apresentava o seguinte balanço patrimonial. Ele dá aqui o balanço, fala que as vidas úteis estimadas dos móveis
e dos computadores eram respectivamente de 10 e de 5 anos. A sociedade empresária depreciava os seus ativos imobilizados de acordo com o método da linha reta e não considerava o valor residual. Em 31 de dezembro de X1, a sociedade empresária realizou o teste de recuperabilidade em seus imobilizados. Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, já que ele fez a aplicação do teste de recuperabilidade em 31 de dezembro de X1, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber qual que é o valor contábil nessa data dos meus itens, né, do imobilizado. O que eu tenho aqui no imobilizado? Eu tenho móveis e tenho computadores. Então vamos lá, primeira coisa, qual que vai ser a depreciação anual dos móveis? Vou colocar aqui, olha, o M de móveis. Os móveis têm um custo de 100 mil reais. 100 mil reais. Então, 100 mil reais, ele fala que não há valor residual. Então, 100 mil reais eu vou dividir pela vida útil, que ele falou que é de 10 anos. Então, 10 anos, consequentemente, eu sei que a despesa anual de depreciação dos móveis, 10 mil reais. Mesma coisa aqui para os computadores, depreciação anual dos computadores. Qual que é o custo de aquisição dos computadores? 40 mil reais. Então, 40 mil reais eu vou dividir pela vida útil, 5 anos. Afinal, não há valor residual. Com isso, eu chego em 8 mil reais por ano de despesa de depreciação para os computadores. Então, vamos lá. Vamos saber qual que é o valor contábil desses itens. O valor contábil vai ser o custo menos a depreciação acumulada, não é? Então, vou colocar aqui, olha, M de móveis e C de computador. Estou fazendo uma tabela. Então, os móveis, 100 mil reais de custo, computadores, 40 mil reais de custo. Vamos pegar aqui a depreciação acumulada dos móveis. Olha só, ele já tinha 8 mil de depreciação acumulada. Eu vou adicionar mais 10, fiquei com 18. Então, 18 mil reais de depreciação acumulada. E para os computadores, ele já tinha 2 mil. Vou adicionar mais 8, fiquei com 10 mil reais. Portanto, o valor contábil dos móveis na aplicação do teste de recuperabilidade, 82 mil reais, e dos computadores, 30 mil reais. Legal. O que eu tenho que fazer na aplicação do teste de recuperabilidade? Eu tenho que comparar valor contábil com valor recuperável. A gente precisa saber qual que é o valor recuperável. Até colocar aqui já, ó. Colocar aqui, ó, vamos comparar com o valor recuperável. Colocar aqui uma outra cor. Vou colocar aqui em azul. Colocar em azul, qual que é o valor recuperável desses caras? Valor recuperável. Vamos lá. Então vamos lá, olha só. No teste ela constatou que os móveis apresentavam um valor justo de 85 mil reais. Só lembrando, lembra? Vamos lá? O que é valor recuperável? É o maior entre dois valores. Valor em uso, valor justo, menos despesas com a venda. Você tem que pegar os menores desses dois valores. Valor em uso ou valor justo, menos as despesas com a venda. Então vamos lá. Então, olha só, valor justo é de 85, sendo que as despesas com a remoção eram estimadas em 12, então isso aqui vai ser considerado no cálculo do valor justo menos as despesas com a venda. Ele fala que as despesas associadas à reorganização do negócio após a venda, olha só, é após a venda, eram estimadas em 4 mil reais. Esse valor aqui não entra no cálculo do valor recuperável, pegadinha da banca, não entra. Não entra. Então essas despesas relacionadas à reorganização não entram. E ele fala que o valor em uso dos móveis era de 70 mil reais. Então vamos fazer o seguinte, olha. Vamos analisar aqui, olha. Lembra lá que valor recuperável é o maior entre dois valores, não é? É o maior entre dois valores. É o maior entre dois valores. Então vou fazer o seguinte, olha. Vou fazer o seguinte. Pega aqui o valor em uso e pega aqui o valor justo menos as despesas com a venda. Então aqui eu tenho os móveis e aqui eu tenho os computadores. Estou fazendo aqui uma tabela, né? Depois a gente organiza. Então olha só, o valor em uso ele já falou, 70 mil aqui. 70 mil dos móveis. E o valor justo menos as despesas com a venda? Olha só, 85 é o valor justo, 12 mil são as despesas com venda, então 85 menos 12 dá 73 mil reais. Então 73 mil reais.
Opa, R$ 73 mil. Lembra que eu tenho que pegar o maior desses dois valores. O maior está aqui, então esse é o valor recuperável. 73 é maior do que 70. Então já vou inserir aqui, ó. R$ 73 mil é o valor recuperável dos móveis. E os computadores, vamos ver? Por sua vez, os computadores apresentavam um valor justo de 32, sendo que os gastos diretos incrementais para deixá-los em condição de venda de 5 mil. Então veja, 32 menos 5, a gente tem 27 de valor justo menos as despesas com a venda, e o valor em uso desses computadores é de 28. Opa, vou comparar então valor em uso com valor justo menos as despesas com a venda. Qual que é o maior, 28 ou 27? É 28. Então esse é o valor recuperável dos computadores, R$ 28 mil. Então pronto, agora é só comparar valor contábil com valor recuperável. Não é simples assim. Então nas duas hipóteses aqui, ó, a gente tem o quê? Um valor contábil maior do que o valor recuperável, nas duas hipóteses. E essa diferença, o que a gente vai fazer? É a tal da perda por desvalorização. Então aqui, ó, R$ 9 mil é a perda por desvalorização. Aqui, R$ 2 mil é a perda por desvalorização. A entidade vai debitar uma perda por desvalorização no resultado, né, uma despesa, e vai creditar a perda por desvalorização acumulada, retificando o item que passou pelo teste de equilibrabilidade. Assinale a opção. Olha só, exatamente isso que ele está pedindo, a perda por desvalorização dos móveis e dos computadores. A gente viu R$ 9 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Consequentemente, vamos assinalar a alternativa B. Alternativa B. Legal, pessoal? Vamos para a próxima questão. Próxima questão de auditor fiscal da Receita Federal. Vamos lá, hein? Questão da FGV aplicada, então, na prova de auditor fiscal, hein? Olha aí que maravilha. Estou vendo aqui várias receitas e despesas, né? Então, estou vendo aqui várias receitas e despesas. Ele fala que a incidência de 34% do lucro líquido a título de imposto de renda e contribuição social. Fala que haverá distribuição de 30% do lucro para os acionistas, né, na forma de dividendos. Ele fala que todas as receitas são tributáveis e as despesas são dedutíveis, então não há aqui, consequentemente, imposto diferido, né? Além disso, a constituição da reserva legal não foi necessária. Em relação à demonstração do valor adicionado à entidade, assinale as afirmações a seguir. Então ele está querendo o valor adicionado recebido em transferência, enfim, está querendo tudo isso aí. Vamos lá? Então lembra lá que a DVA ela é elaborada com base na DRE, mas eu estou querendo ganhar tempo, eu não quero elaborar a DRE bonitinha, porque ali na hora da prova você precisa de tempo, né, para resolver outras questões. Então vamos tentar resolver essa questão? Vamos tentar resolver essa questão da maneira mais simples. Então, por exemplo, ó, é fácil você identificar ali o que é valor adicionado recebido em transferência, o valor distribuído para o pessoal também é mais fácil. Esse aqui já dá um trabalhinho, né? Distribuição de impostos, taxas e contribuições. Eu teria que apurar o lucro antes do imposto de renda, através das receitas e despesas, e aplicar lá os 34% para chegar no valor. Então daria mais trabalho, teria que fazer mais conta ali na hora da prova. Agora esse aqui, ó, remuneração de capital próprio. Remuneração de capital próprio também vai dar trabalho. Por quê? Porque eu vou ter o lucro antes do imposto de renda, vou ter que tirar o imposto de renda, 34%, o que sobrar vai ser remuneração de capital próprio. Não pode ser lucro retido ou distribuição de dividendos. E essa aqui, olha, a remuneração de capitais terceiros também é uma conta mais fácil da gente fazer, mais fácil. Então eu vou começar porque é mais fácil. Item 1, 2 e 5. Item 1, 2 e 5. Vamos lá? Começar pelo início. Vamos fazer aqui, olha, a separação desses valores. Receita de serviços, onde que eu vou considerar isso? No item 1, receitas. Receita com a venda de ativo imobilizado. Vai entrar lá o ganho ou a perda, vai entrar no item 1, receitas. Receita com aluguel de imóveis a terceiros. Então aqui eu estou alugando imóveis a terceiros. Esse é um valor adicionado recebido em transferência, que inclusive já foi lá perguntado, né? Então já vou separar esse valor de 15 mil aqui, ó. Vou separar esse valor aqui, ó, de 15 mil do aluguel. Vamos ver se vai ter mais coisa. Receita com a variação cambial ativa. Receita com variação cambial ativa, isso aqui é uma receita financeira. E, portanto, olha aí, achamos mais um valor adicionado recebido em transferência. R$14 mil. Opa, 14, então aqui já explodiu, né? 15 com 14, já está errado isso aqui, ó. Porque dá 29 aí. Então, a assertiva 1, eu já concluo que está errado. Olha, já mandei duas alternativas para o espaço. Mas vamos continuar. Receita com direito de franquia, mais um valor. Mais um valor.
recebido em transferência, então mais R$6.000. Então mais R$6.000. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Custo dos serviços prestados vai entrar como insumos adquiridos de terceiros. Então só vou riscando aqui o que eu já considerei. Custo do ativo imobilizado vendido, né? Aquele imobilizado vendido, né? Veja aqui então, aqui olha, a receita com a venda de ativo imobilizado. A gente vai fazer aqui, ó, o que é a diferença, né? Vendi por 80 algo que tinha um valor contábil de 60, então 20.000 vai para o item 1 como outras receitas, né? Então esses dois valores, olha, 80 menos 60, você tinha 20.000 em outras receitas lá no item 1 receitas. Despesas de funcionários administrativos. Opa, isso aqui vai lá para o item 8. Distribuição para quem? Para pessoal. Então eu acho que ele falou aqui, né? Não, tá, falou, tá aqui, ó. Falou aqui, ó, R$50.000 de remuneração, distribuição para pessoal. É o item 8. Depois, despesa com serviços de contabilidade terceirizada. Isso aqui vai lá em insumos adquiridos de terceiros. Despesa com assistência médica dos funcionários. Opa! Remuneração para pessoal. Quanto que é o valor? 25. Então tá no caminho aqui, hein? 50 mais 25 dá 75 aqui, ó. Vamos lá. Despesa com alimentação dos funcionários. Opa, aí, ó. Distribuição para pessoal, mais 42. Então a gente descarta aqui também. Mais 42. Então quanto que dá aí? 75 mais 42. 75 mais 42 vai dar 117. 117. Então tá errado aqui o item 2. Se o item 2 está errado, vamos pensar comigo, só pode ser alternativa B e C. E eu já concluo que essa aqui está correta, olha, porque se a B e a C tem 3, automaticamente eu já sei que o valor distribuído ao governo é de 61.880. E eu vejo nas informações, vamos só continuar, depois a gente volta, despesa de depreciação. Despesa de depreciação vai ser lá no item 4, retenções. Despesa com aluguel da sede da empresa. Isso aqui vai lá em remuneração de capitais de terceiros, que inclusive ele perguntou, né? Remuneração de capitais de terceiros está aqui, ó. 36.000 de aluguel. E ele cita o que também? Despesa com juros. Despesa com juros, remuneração de capitais de terceiros. Então, mais R$12.000. R$12.000. Então, veja que aqui, ó, tá certo esse valor, 48. 48 tá certo. 48 tá certo. Então, na hora da prova, olha só, na hora da prova a gente matou. Matou. 5 tem que estar, a B não tem 5, então ela fica descartada. A alternativa C automaticamente vai ser o gabarito. Então, na hora da prova, você até tinha como resolver de forma mais rápida, desde que tomasse o caminho correto, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Como é que na hora da prova você estivesse na dúvida, né? Olha só, ele não fala nada de outro imposto, ele só fala do imposto de renda e da contribuição social. Então vamos pensar, olha, o lucro antes do imposto de renda é X, eu não sei quanto que é. Tem que pegar lá as receitas e despesas e calcular. Mas eu sei que o imposto de renda que ele informou, e a gente sabe que essa assertiva 3 aqui, ela está correta, né? Ela tem que estar correta. A gente sabe que o valor do imposto foi de 61.880. E a gente sabe que isso aqui representa o quê? 34% de X. Só deixa eu escrever aqui, ó, 34% é igual a 0,34, né? Então isso aqui é igual a 0,34 de X. Vamos resolver isso aqui? Então, X vai ser 61.880. Eu vou dividir isso aí por 0,34 e vou chegar no lucro antes do imposto de renda. 61.880 dividido por 0,34 dá 182, ou seja, o lucro antes do imposto de renda foi de 182. Então vou tirar esse X, vou colocar aqui 182. E com isso, vamos ver qual que é o valor do lucro líquido do exercício, que vai ser a remuneração de capitais próprios, né? 182 menos 61.880 dá R$120.120. Então veja que realmente está errada o item 4, que ele fala que a remuneração de capital próprio é de 36. Não, não é de 36 não, é de R$120.120. Parte vai ser lucros retidos, parte vai ser dividendo. Preciso me preocupar em calcular? Não, não.
né? Veja que ele deu aqui informação para você calcular, dividendo, não quero nem saber. Então, certamente fica como despesa, fica como dever de casa, né? Se você pegar aí todas as receitas e despesas e calcular o lucro antes do imposto de renda, então vai colocando aqui as despesas, vai colocando aqui as receitas, certamente aqui no final você vai chegar num lucro antes do imposto de renda de R$182 mil. 182 mil. Então, uma forma aí que eu resolvi na hora da prova. Na hora da prova eu faria isso para ganhar tempo, tá? Para ganhar tempo. Fica como dever de casa você calcular se realmente chega em R$182 mil. Tem que dar. Beleza? Só cuidado, hein? Não vai considerar esses dados aqui, hein? Incidência de imposto de renda e distribuição, isso aqui vem após, né? Após o lucro antes do imposto de renda. Só vai considerar essas receitas e despesas aqui de cima, combinado? Legal. Bom, vamos, acho que tem mais uma questão, né? Questão de número 69, última questão que eu vou comentar aqui, porque a questão 70 ela era de auditoria, estava dentro de contabilidade geral perdida. Vamos lá, essa aqui é uma questão mais de contabilidade de custos, né? É uma questão mais de contabilidade de custos. Ele está querendo, olha só, o valor do estoque em 31 de janeiro de X0. Então vamos lá, a entidade vende canetas personalizadas, em 1 de janeiro de X0 não tinha nenhum estoque. Aí chegou no dia 2, ela adquiriu 500 unidades de canetas para personalização e venda por R$6 mil para pagamento em 3 meses. Então veja que é uma compra a prazo. Se as canetas tivessem sido adquiridas à vista, o custo unitário seria de R$10. Então é isso que interessa para a gente, né? Veja que aqui o custo unitário dá de 12, né? Aqui dá 12 por unidade. Então lembra que a gente vai ativar o preço à vista, né? Muito embora a aquisição seja a prazo, né? E tem juros embutidos de R$2 aí por unidade. Então, R$10 por unidade vezes 500 unidades, veja aqui o preço que a gente vai ativar é de R$5 mil, correspondente ao valor à vista. Ele fala que na data da aquisição, a entidade incorreu em gasto com frete e seguro de 800 e 700. Então, lembra que frete e seguro, desse frete, esses valores são incluídos no custo de aquisição desse estoque. Para a personalização dessas 500 canetas são gastos R$1.000 em material. Então veja que essa personalização então vai compor esse custo do estoque, R$1.000. E ele fala o que mais? Além disso, é utilizada uma máquina que foi adquirida por R$10 mil e tem capacidade de 5 mil canetas. A máquina é depreciada de acordo com o método dos benefícios gerados, ou seja, as unidades aí produzidas, a entidade não considera valor residual. Então olha só. Qual que é a depreciação aqui? Olha, unitária. Eu tenho aqui R$10 mil para depreciar, porque não tem valor residual. Eu vou dividir isso aqui por quantas canetas? Consigo utilizar isso em 5 mil canetas, né, para fazer a personalização. Então é R$2 por unidade, né? Por unidade, R$2 por unidade, ou seja, ao personalizar uma unidade, eu tenho R$2 de despesa de depreciação. Aliás, eu falei despesa de depreciação, mas a gente sabe, quando você estuda contabilidade de custos, que na verdade esse débito não vai ser em despesa, vai ser no custo do estoque. Vai ser no custo do estoque, porque eu utilizo essa máquina para fazer a personalização. Portanto, a cada unidade personalizada, eu vou embutir R$2 de custo. Beleza? Então, quantas unidades eu personalizei? 500 unidades, portanto, eu tenho aqui a depreciação da máquina, 500 unidades vezes R$2, eu tenho mais R$1.000, E ele fala que há um gasto com o armazenamento das 500 canetas prontas de 1.500, só que é despesa. As unidades já estão prontas, portanto é despesa, cuidado aí, gasto com armazenamento. Ou seja, eu cheguei aqui no custo dessas canetas, qual que vai ser o custo? 5, 6, 7 com 1.500, R$8.500. R$8.500 é o custo dessas canetas. Se a gente quiser calcular o custo unitário, qual que é o custo unitário dessas canetas, desse estoque? 8.500, esse foi o custo, dividido por 500 unidades. Se fosse 1.000 aqui daria 8,5, então dá 17, vezes 2, 17. R$17 esse é o custo unitário de cada caneta. Olha que ele fala, após prontas, 50 canetas foram descartadas por estarem com qualidade inferior.
Então dei baixa nesse estoque. Olha só o razonete da conta estoque aqui, ó. Depois que eu fiz ali o cálculo do custo, esse estoque vai ser ativado por 8.500, não é? Sim, por 8.500, que é R$17 vezes 500 unidades. Opa, mas 50 canetas estão com problema. 50 canetas estão com problema, tem que dar baixa nessas 50 canetas. Aqui é 10%, né? R$850. 850, 50 vezes 17. Então veja que após essa baixa, o meu estoque será de 7.650. Bom, ele fala que em 31 de janeiro as canetas foram colocadas à venda por R$20. Ele fala que há aqui, olha, uma comissão de 10% sobre o preço de venda. Como é que isso poderia influenciar na resolução da questão? Lembra que o estoque ele é mensurado pelo custo ou valor realizável líquido dos dois, o menor. Então, se o valor realizável líquido for menor do que o custo de R$17, isso vai influenciar na questão. Então, olha só, valor realizável líquido é o preço de venda menos as despesas atreladas a essa venda, nesse caso, comissão de 10%. Então, veja que o valor realizável líquido é de 18. Então, veja que naquele momento, ou seja, em 31 de janeiro X0, os meus estoques eles estão mensurados ao custo de 17. Então, 17 vezes 450 unidades, eu tenho aqui R$7.650. Esse é meu estoque. Alternativa C é o gabarito da questão. Então, falei sempre com vocês no meu material, falei várias vezes que a FGV gosta de brincar com essa característica aí de mensuração de estoque após o reconhecimento. Não só após o reconhecimento, como também falamos várias vezes os elementos do custo de um estoque, né? Os gastos que são ativados. Então você tinha esses dois conceitos. Cálculo do custo de estoque. E você também teria que verificar aqui se o valor realizável líquido não era menor do que o custo. Se esse fosse o caso, você teria que reconhecer uma perda por redução ao valor realizável líquido. Nesse estoque não foi o caso. A gente manteve ele ao custo. Alternativa aqui, C é o gabarito dessa questão. Então essas foram as 5 questões de contabilidade geral, na verdade muitas delas cobrando conhecimentos de contabilidade avançada, como a gente já havia previsto várias e várias vezes. Então foram as questões de contabilidade geral da prova de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, aplicada em 2023 pela banca FGV. Se você quer dominar a banca FGV melhor do que qualquer concorrente, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Tem um curso de resolução de questões da banca FGV, curso em PDF, todo separado por temas para que você perceba quais são os principais temas, os tipos de questões que sempre são cobrados. Ao longo do curso eu analiso nada mais, nada menos do que mais de 1.000 questões. Exatamente isso, mais de 1.000 questões cobradas pela banca FGV em provas anteriores, de forma que você consegue, através disso, conhecê-la de forma satisfatória. Vai chegar lá no dia da prova e vai ter a sensação de que já analisou aquela questão. É exatamente isso que acontece. Ela repete muito seus questionamentos, assim como qualquer outra banca. Então, se gostou, deixa o like nesse vídeo, aproveita para se inscrever no canal e já clica no sininho. Com isso, recebe as notificações das próximas postagens. Combinado, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!